Oi, oi! Espero que agora a gente consiga resolver esse probleminha. Vamos ver aqui se o Dr. Ciro já entra. Oi, oi! Oi, Elizabeth! Aqui? Isso. Nas carinhas. Gente, eu fico tão feliz por vocês estarem voltando. Doutor, você me escuta? Eu tô te escutando bem. E agora eu também te escuto, graças Ah, a Deus. deve ter sido falha da internet. Doutor, sabe o que que é isso? O assunto tá tão bom que nem a internet segurou a gente, ó, tá vendo? Quis nos derrubar. Aí, coisa boa. Doutor, muito obrigada aí pro pessoal que tá voltando. Obrigada, obrigada. Vamos continuar falando desse assunto tão importante aí, que é essa questão do sono. Para continuar, doutor, é o seguinte, a gente já entendeu toda essa importância que tem do sono e é essa questão dos pilares de uma vida saudável, né? Quais as dicas Uhum. que você estava comentando? Quais as dicas que você pode deixar para o pessoal que tem toda essa dificuldade para dormir? O que que você pode dar de dica para que tenha essa noite com qualidade? Então, eu recomendo as pessoas a fazerem um ritual, né? Todo dia fazer uma rotina. É o momento de acordar, um despertador, inclusive, para tocar, para a gente lembrar que tem que dormir, e um despertador para acordar. Porque nosso corpo ele não sabe reconhecer quando é final de semana, quando é feriado. Ele, para ele, é o mesmo padrão ali, um ciclo, né? Circadiano e o ciclo hormonal, todos os dias tem que estar adequados. Então, a pessoa tem que, por exemplo, investir em um bom colchão, em fazer um blackout no quarto, apagar todas as luzes, tirar qualquer ruído, barulho que tiver no quarto. Inclusive, até aquela luzinha, assim, no final de algum aparelho eletrônico, nosso corpo ele vai achar que está de dia e pode acabar atrapalhando a indução do sono, né? No caso, atrapalhar a produção de melatonina. Entendi. Ô, doutor, e até assim a questão da aromaterapia, né? Os óleos essenciais também dá para deixar no quarto com um difusor, isso também ajuda, principalmente aí se vai trabalhar com óleo de lavanda, isso também melhora, Sim, né, sim, doutor? sim. Ajuda demais. Tem algumas substâncias que a gente usa aqui como manipulados, que extrato de ervas, né? Tem ervas que já são famosas que o pessoal usa, camomila, passiflora, extrato de folha de maracujá. Tem a questão da aromaterapia, por exemplo, a lavanda é ótima, né? Um cheiro também de erva cidreira. Aí vai do gosto, às vezes, da pessoa, mas tem erva, sim, que ajuda tanto na parte do cheiro, né? Do local, do local, como na parte que a gente pode consumir essas ervas. Mas, obviamente, tem que estar acompanhando com um profissional habilitado, porque as ervas são medicinais também e podem fazer mal para o corpo, né? Se tomarem doses erradas. Sim, sim. Ô, doutor, eu não sei se o pessoal tá te vendo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o doutor com qualidade aí? O vídeo tá bom? Aqui para mim tá travando um pouco. Seu áudio tá ótimo, mas a sua imagem tá travando um pouco. A Todo imagem mundo mais tá tá. conseguindo enxergar? Vamos ver aí se o pessoal vai falando. Enquanto isso, doutor, eu queria assim saber de você que formas de tratamento que você costuma indicar para os seus pacientes quando esse tipo de recurso que você já utilizou com eles não está sendo eficaz. Então, assim, às vezes a pessoa por uma condição ou de fator alimentar ou porque está vindo de um estresse muito grande, o que que você costuma indicar no consultório na forma de tratamento? Na forma de tratamento, eu entro com alguns remédios, né? Eu trabalho com a linha mais natural, né? Vinculada à medicina integrativa. Então, eu entro com alguns extratos de ervas, no caso, igual eu comentei, camomila, passiflora, erva de São João, mas todos esses medicamentos, né, essas ervas medicinais, vamos dizer assim, tem que ser monitorado em uma quantidade certa para cada pessoa. Por isso que é necessário fazer um acompanhamento com um profissional. Além disso, fazer uma rotina de vida, por exemplo, a pessoa tem que treinar todos os dias, beber bastante água, hidratar bastante, né? Fazer um horário de sono, né? Que faz toda a diferença. E, de uma maneira geral, basta a pessoa criar uma rotina que faz bem para ela, né?
E porque a parte mental, a saúde mental interfere muito no sono, se a pessoa não se cuidar. Com todas essas medidas, com os medicamentos de fitoterapia, alopatia ali necessários, geralmente a pessoa alcança uma quantidade e qualidade de sono adequadas. Só que se a partir disso, além disso, tiver com algum problema, a gente pode entrar com alguns medicamentos mais fortes, que aí induziriam um sono assim, né? Só que essas medicações não costumam trabalhar muito e às vezes é até o psiquiatra que dá. Que é alguns medicamentos de tarja preta e tudo mais. Inclusive, quando é para usar esses medicamentos, eu indico usar apenas por um período. Tá. Doutor, o pessoal está comentando aqui que não está conseguindo te ver, que a sua imagem está embaçada, mas para a gente aí não ficar entre, sai, posterga aqui e ali, vamos tentando tocar para ver se essa internet melhora, tá? Certo, certo. Tinha aqui algumas perguntas, mas como a gente entrou e saiu, não ficaram registradas, mas eu me recordo de algumas. Mas se teve uma pessoa aqui, se não me engano, o nome dela é Maria. Coloca de novo a sua pergunta que a gente consegue... Ó, o doutor agora apareceu, hein, gente? Voltou? Voltou, o seu voltou. Doutor, dentro dessas perguntas, tinha uma de uma pessoa chamada Maria. Se você tiver sua pergunta aí, manda de novo aqui, por favor, que eu vou tentar responder aqui para você junto com o doutor. Doutora, suplementação com melatonina. Vai dar um desequilíbrio das substâncias cerebrais. Então, inclusive, todo o corpo nosso, ele atua por feedback. Se você estimula muito uma substância, você está interferindo no funcionamento de outra. Então, se a pessoa, ali com a análise da anamnese, fazer uma anamnese detalhada da história de vida dela, for necessário o uso de melatonina, eu posso até prescrever. Mas doses corretas. Em média, aí, não estou falando doses aqui para todo mundo, mas em média, 3 a 5 miligramas por dia. À noite antes de dormir. Mas lembrando que essa dose não é para todo mundo e não é para tratar para todo mundo. Às vezes o problema de sono está vinculado ao estilo de vida, aos hábitos que as pessoas têm diariamente ali, e o melatonina não vai fazer efeito nenhum para essas pessoas. Então é só como um tratamento complementar, vamos dizer assim. Doutor, teve outra pergunta, eu não lembro quem que colocou aqui, mas que falou assim, se as atividades físicas, né? Qual é essa correlação com o sono? Então, a atividade física é ótima para te ajudar a dormir à noite. Porém, se a atividade física for realizada ali antes de dormir, depois das 7, 8, 10 horas da noite, algumas pessoas a rotina só permite trabalhar, fazer exercício nesse horário, não seria recomendado, mas é melhor fazer o exercício do que não fazer. O que eu recomendo logo depois? Comer uma alimentação mais leve, até para não sobrecarregar o sistema gastrointestinal, né? Porque seu corpo já está sobrecarregado com as inflamações do corpo, né? Então, nesse momento, é uma alimentação bem leve e a pessoa tem que começar um processo de desacelerar o cérebro, porque nessa hora, depois da atividade física, você está com estresse positivo, né? Mas você fica acelerado. Então, nessa hora, a pessoa tem que fazer um ritual, comer uma alimentação leve, tomar um banho relaxante, uma água quente, consumir alguns chás que vão ajudar a induzir o sono, ouvir músicas relaxantes, ou seja, ela fazer um ritual ali para desacelerar o cérebro, deitar e esperar o sono vir, porque também se ela deitar depois e ficar mexendo no celular, qualquer coisa do tipo, o corpo já está um pouco acelerado e vai atrapalhar, né, a indução do sono e a qualidade, de uma maneira geral, do sono, né. Ô, doutor, a gente também teve alguns casos aqui que o pessoal mandou algumas perguntas antes, e uma das perguntas que foi colocada, que assim, tem gente que demora muito para pegar no sono, quando pega, já tá de manhã. O que faz num caso desse? Como que não tem energia nenhuma para conduzir nenhum tipo de atividade, né? Exatamente. O que acontece? As pessoas, às vezes, têm uma alimentação ruim à noite, tem gente que ingere substâncias que não são recomendadas à noite, substâncias estimulantes, como a cafeína, em algumas pessoas têm sensibilidade, a taurina, a efedrina, algumas substâncias derivadas da efedrina, guaraná em pó, todas essas coisas, inclusive o álcool, ele vai atrapalhar você dormir. A pessoa pode até começar o sono, só que ele não vai chegar naquele estágio de sono profundo. Então ele fica naquele sono superficial que não descansa muito, e quando no final do dia ali, no começo do dia, né, no caso, às 5, 6 horas da manhã, ela vai começar a ter sono. Só que fisiologicamente isso vai estar em desequilíbrio, né? Que ela não atingiu aquele sono profundo que é o sono REM, onde mais restaura e equilibra o corpo.
Sim. Ô, doutor, e também teve uma pergunta aqui que eu achei até um pouco atípica, você já até comentou um pouco sobre, mas assim, tem gente que consome um pouco de álcool, umas 2, 3 vezes na semana, para, eu vou relaxar para dormir bem à noite. Que essa questão também é um pouco perigosa, né, doutor? Sim, com certeza, porque o álcool, de uma maneira geral, principalmente a cerveja, geralmente ele tem um estímulo de ativar o sistema nervoso central, a pessoa dá aquela acelerada no primeiro momento, e depois ele deprime o sistema nervoso cerebral. Só que o que acontece? Fisiologicamente, ele não vai te deixar atingir aquele sono profundo. Então você vai acabar ficando naquele, você vai dormir mais rápido, só que é aquele sono leve a noite inteira. Então é uma estratégia ruim, assim como quem come carboidratos à noite, lanches, fast food, macarronada, por exemplo, vai dar muito sono logo após comer. Só que você vai ter uma noite turbulenta, porque seu corpo vai estar acelerado e você vai ficar naquele sono leve a noite inteira. Então a pessoa acorda e não se sente 100%. Fora o desequilíbrio dos nutrientes, se exagerar na quantidade de álcool aí, atrapalha o ganho de massa muscular, perde vitaminas ali durante a diurese, entre outras coisas. Acorda à noite, inclusive. Fica aquela noite pausada, né? Não tem aquele sono tranquilo. Ô, doutora, a Cris aqui. Oi, Cris. Fez uma perguntinha pra gente se a questão da genética, né? Se o fator da insônia tem a ver com a genética também do indivíduo. Pode ter algumas pessoas sim, por isso, igual eu falo, tem a questão de cada organismo funcionar de um jeito. O problema é quando alguma coisa veio desequilibrada ali na pessoa, de repente por tendência genética, e ela tem dificuldade de produzir alguma substância do sono. Então ela começa a perceber que ela tem déficit de alguma substância e requer um tratamento médico para ajudar nesse processo, já que o corpo dela não produz aquela substância. Mas de uma maneira geral, não é genético. Geralmente é um padrão que ela vem pegando ali da família toda. A família tem costume de dormir tarde, ela também começa a desenvolver o costume de dormir tarde. Aí troca o dia pela noite. Então, como ela segue esse padrão, sem perceber, ela vai seguindo ao longo da vida e vai percebendo que aquele padrão não está sendo tão bom, porque às vezes aumenta a demanda do trabalho, de estudo, e ela percebe que esse padrão que ela está seguindo não é benéfico para ela, nem para o equilíbrio do corpo. É a hora que ela começa a achar que é um problema genético, mas na verdade é um hábito familiar. Ô, doutor, teve uma outra pergunta aqui, da Nani. Olá, Nani. Se tem algum horário ideal para dormir? O horário ideal para dormir, fisiologicamente falando, é quando escurece. Começou a escurecer, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil, começou a escurecer o momento que a gente tinha que começar a desacelerar ou começar o ritual do sono. Diminuir as nossas atividades, não fazer atividade física, alimentação mais leve, comer até um determinado horário. Inclusive, não beber tanta água, porque se encher muita bexiga, vai acordar no meio da noite. Nesse horário, a gente está respeitando o ciclo do sono e o ciclo da própria Terra, né? O momento que aparece o sol, o nosso corpo reage àquilo e começa a produzir outras substâncias para encarar o dia. Então, o que, que o ser humano faz devido à correria, tecnologia, entre outras coisas? A gente estimula como se fosse dia dentro de nossas casas. Ao ligar uma luz, você está mostrando para o seu corpo que está de dia. Então, ele continua em estado de vigília. Mas quem disse que alguns outros órgãos já não estariam precisando desacelerar o ritmo ali para começar a se recompor, né? Então, o ideal é dormir quando escurece, considerando a nível mundo os horários de escurecimento, né, e onde o sol nasce é diferente, mas de uma maneira geral é você criar pelo menos um ambiente claro enquanto você estiver acordado e o momento que você estipulou para dormir, você criar um ambiente de sono, um ambiente escuro, né? Ô, doutor, a Elizabeth Steluto, olá, Beth, tá perguntando qual alimento que deve evitar à noite, antes de dormir, no caso, né? Antes de dormir, o ideal, se por exemplo a pessoa vai dormir 10 horas da noite, o ideal era comer até umas 6, 7 da noite para não dormir com a barriga cheia. E de preferência sempre procurar alimentos de fácil digestão, que seria uma salada, uma fruta sempre junto com alguma oleaginosa, aveia, chia, essas outras substâncias aí que tem um pouco de fibra para melhorar a digestão. Por exemplo, comer muito carboidrato refinado, farinhas de uma maneira geral, pizza, massas, pão, essas outras coisas, vai gerar um padrão de fermentação no sistema gastrointestinal. Pessoa que tem problema de gastrite, refluxo, geralmente já sente
que é aquilo ali que está prejudicando, mas o que que acontece? Ela dá um pico de insulina muito grande, vai dar um sono a princípio, só que o sistema gastrointestinal vai estar muito sobrecarregado à noite. E nessa hora à noite não é momento de fazer digestão. A gente tem que fazer digestão durante o dia, não enquanto dorme. Então, nesse momento aí, a gente não pode exagerar nas comidas. Diminuir carnes vermelhas, diminuir gorduras ruins, no caso, eliminar aqueles produtos alimentícios processados, tudo que foi processado, de uma maneira geral, dá mais trabalho para o corpo digerir. Ô, doutor, então, assim, esse momento, falando agora da parte da pandemia, né? Normalmente o pessoal agora está dando uma retomada ao novo, né? A nossa nova versão, mas assim, as pessoas têm ficado muito em casa, fazendo home office, as alimentações às vezes têm que ser muito rápidas para voltarem às atividades. Já acumula o estresse, a ansiedade de saber o que vai acontecer no nosso amanhã, o sono ruim e uma alimentação danificada, porque aí vai querer comer o que é rápido, às vezes, muitas vezes o que não é saudável, aí que o sono não vai vir mesmo, né? Exatamente. E tem acontecido isso com todo mundo, né? Esse problema do século XXI é que todo mundo está na correria, todo mundo tem que produzir muito. E é aquela questão, às vezes a pessoa assim, não, vou dormir pouco para produzir mais. Só que, na verdade, ela está diminuindo o tempo de vida dela. Então, ela não está ganhando tempo, ela está perdendo tempo de vida. Porque lá na frente, ela provavelmente vai ter mais chance de morrer mais cedo do que outra pessoa que cuida da saúde e do sono. Então, na verdade, ela abrir mão daquelas 2 horinhas de sono ali, ela está abrindo mão de vida. Porque lá na frente, depois vem a conta, né? Vamos dizer assim. Ô, doutora, a Nársila, olá, Nársila, tudo bem? Ela está comentando assim, se a ansiedade influencia também. Então é tudo isso que a gente está comentando, né? Que todo Sim. esse fator, ele vai desencadear num sono péssimo, né? Sim, porque a pessoa fica com excesso de cortisol, né? Noradrenalina, o corpo fica em taquicardia, ou seja, o corpo não descansa. Automaticamente, mesmo que ela durma, ela vai ficar naqueles estágios mais leves do sono, que é o não REM, estágio 1, 2, 3, ou seja, ela não chega nem naquela fase REM, que é o movimento rápido dos olhos, onde a pessoa sonha mais, onde o corpo entra mais em equilíbrio. Ou seja, ela fica a noite inteira nos sonos leves. Então, não vai conseguir recarregar. Eu costumo dizer, inclusive, aqui no consultório, que não tem como a gente funcionar bem no dia a dia se a gente tiver pego o celular, por exemplo, e carregado 50%. Se a gente carregou o celular 50%, no outro dia 10, 15% de bateria, ele não vai ligar a câmera, não vai abrir aplicativo. Assim é nosso cérebro. Se a gente não se recarregar 100%, no outro dia nossa memória vai falhar, nosso raciocínio vai ficar lento, você vai ter vai ser prejudicado em alguma função do trabalho, pode estar distraído, machucar na rua, bater, ser atropelado, enfim. Tem os riscos de dirigir cansado também. Então, enquanto a pessoa não levar a sério que o sono é um pilar fundamental para a saúde, ela não vai conseguir conquistar a saúde. Ou vai conquistar a saúde com muita dificuldade. Mas eu acho pouco provável. Porque tem algumas substâncias que vendem aí em todo lugar que supre aquele tempo que a pessoa não dormiu. Mas isso não é correto. Eu costumo dizer aqui também que não tem como você terceirizar o sono, essa função. A pessoa tem que fazer, não tem como você pagar alguém para dormir para você. Você tem que fazer. É verdade. Então acontece com o executivo. Então, e tem executivo, assim, como ele já acostumou a terceirizar várias funções para a vida ficar mais prática, ele focar no que realmente importa, ele começa a terceirizar tudo. Mas beber água, dormir, fazer atividade física, alimentar bem, não tem como terceirizar isso. Por isso, se a pessoa não estiver disposta a separar um tempo para ela cuidar disso, não vai dar certo. Provavelmente ela vai estar ali se iludindo, não está respeitando os avisos que o corpo dá e no futuro vai ter alguns problemas de saúde. Ô, doutor, muito bacana o que você falou também, é que quando a gente tem essa responsabilidade que tem criança e tudo mais, e a gente fica responsável ali pelo controle da nossa casa, e assim, ter essa rotina de que agora é hora de dormir, porque senão isso vai impactar na vida dessa criança, vai virar um adulto que vai ter uma má qualidade do sono também, e aí vai desencadear várias doenças, várias patologias. Então é importante a gente também restaurar isso, esse ambiente da nossa casa, para poder deixar as coisas mais organizadas, que a conta chega. Sim, sim, a conta chega. E principalmente, às vezes, é aquela questão, às vezes é um padrão familiar que é ruim.
foi benéfico por algum momento na vida daquelas pessoas, só que a criança vai crescer com esse padrão. Então ela vai começar a achar normal dormir 2 horas da manhã, porque os pais dormem 2 horas da manhã. Mas não é legal. Fisiologicamente, enquanto ela está jovem ali, o corpo aguenta, mas depois a conta vem. Depois ela vai perceber que aquele hábito, aquele costume não fazia bem para ela. Não faz bem para os estudos, não faz bem para o trabalho, não consegue reter a memória, né, os conhecimentos que teve no dia. E a criança, tem muita criança com déficit de aprendizado, inclusive queda da imunidade, exatamente porque o sono está de má qualidade. Entendi. Doutor, e em relação a essa parte dos tratamentos, que o pessoal também mandou algumas perguntinhas falando, muitas dessas medicações, mesmo que seja na linha da fitoterapia, é importante o acompanhamento com o médico, para a gente saber se realmente é um quadro que consegue tratar de um modo mais fácil, mais tranquilo, ou se isso realmente é um distúrbio do sono, onde precisa ter um acompanhamento mais longo, mais duradouro, fazendo exames e tudo mais, né? Com certeza. Eu costumo dizer que primeiro nós temos que saber se algum hábito ou a sua rotina do dia a dia está prejudicando o sono. Ou seja, de repente é algo externo. A pessoa está fazendo atividade física meia-noite, está comendo muito errado à noite. Ou seja, depois de ajustar todos esses pilares e corrigir isso na vida da pessoa, se continuar o déficit de sono, a má qualidade de sono, a gente pode entrar com os medicamentos para ajudar nisso. De preferência, inclusive, sempre medicamentos naturais, fitoterapia, à base de ervas, entre outras coisas, que a chance de ter efeito colateral é muito menor do que os medicamentos mais fortes de farmácia, de uma maneira geral. Mas cada caso é um caso, isso deve ser acompanhado por um profissional. Mas antes de tudo, se a pessoa não está acompanhando com nenhum profissional agora, ela tem que buscar um estilo de vida saudável. E ela tem que começar a pesquisar quais são os estilos de vida saudável, o que vai trazer de bom para a vida dela. Ô, doutora, eu tô com uma outra pergunta aqui, eu vou pegar até minha colinha aqui para falar para vocês. É normal um idoso dormir muitas horas, tanto durante a noite quanto durante o dia, acaba atrapalhando esse fuso do idoso? Falhou um pouquinho a conexão, pode repetir a pergunta? Repito. Olha, a Marta fez uma pergunta que é assim, é normal o idoso dormir muitas horas durante o dia, muitas horas durante a noite? Esse fuso do idoso é comum acontecer? É normal isso acontecer? Não, não é normal. O idoso, por si só, com o avanço da idade, a gente tende a dormir, inclusive, menos. De um adulto jovem, em média 6 a 7 horas, o idoso aí deveria dormir em média umas 6 horas, 7 horas ou 5 horas, em alguns casos. Então, se ele está dormindo mais, provavelmente ele já está com algum desequilíbrio no corpo dele. Está muito acima do peso, está se alimentando mal, ou não está praticando atividade física, então o corpo começa a acostumar com aquela comodidade, com aquele sedentarismo. Ou seja, o corpo dele, às vezes, ele está roncando muito. Então ele está roncando muito e ele não está tendo uma quantidade de sono restauradora. Então ele vai ter sono ao longo do dia inteiro porque ele roncou a noite inteira. Então, entendi. Então, geralmente tem a ver com algum hábito, alguma coisa que está desajustada na vida dele que precisa ser revista, né? Porque não é comum, não. O ronco também é um indício dessa má qualidade do sono, né, doutor? Com certeza. Tem pessoas que roncam muito à noite, entram até em estados mais graves, de apneia, entre outras coisas, e influencia muito no funcionamento cardíaco. Então a pessoa fica com aquele sono leve, desperta várias vezes, e quando acorda vai estar cansada, vai querer dormir 5 vezes no dia ali, vai ter um cochilo, vai ter aquela queda de energia, porque a noite não foi restauradora, né? Entendi. Vale então aí pensar, né, doutor? Para a gente resumir um pouco de toda esses parâmetros que foram colocados aqui, que não adianta comer bem, fazer atividade física se o sono não está adequado, né? Exatamente. Essa parte do sono, ela é fundamental. Com certeza. E aquela história, não tem como terceirizar isso. Nós temos que separar aquele tempo nosso ali. 1/3 de nossa vida praticamente está vinculado ao sono, ao dormir. Então a gente tem que investir nisso. No ambiente de sono, no colchão, numa roupa confortável, num cheiro agradável do ambiente.
tudo isso tem que ser como investimento, porque muitas vezes a pessoa investe em outras coisas e no sono que faria toda a diferença na vida dela, ela não para, né, para cuidar. Então, olha, pessoal, por favor, durmam. E durmam bem, dê a importância ao sono, dê a importância de você ambientalizar aí o seu quarto, onde você, né, tem todo o seu ritual. A parte da meditação também, a gente comentou isso até antes, né, doutora? A meditação, uma oração, tudo isso é muito válido, né? Com certeza, quem é religioso mesmo pode orar, fazer uma oração ali, faz uma oração até longa que vai dar um sono mais rápido. Tem gente que prefere meditar, que é aquele negócio de controlar a respiração, então você já está induzindo o seu corpo a entrar naquele ritmo de relaxamento. E, assim, tem benefícios tanto na questão do sono como da parte mental. Você desacelera seu cérebro, automaticamente suas conexões cerebrais vão funcionar melhor, o organismo começa a se limpar, inclusive, melhor, porque vai estar mais equilibrado em termos de hormônios e tudo mais. Doutor, eu quero muito te agradecer por esse momento que passamos aqui juntos, agradecer a todos que participaram dessa live. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, quiser mais alguma informação, manda pra gente um direct no Instagram aqui da Fórmula Ativa, que a gente vai passar pro doutor, a gente vai conversar. O doutor, ele é médico nutrólogo, faz toda essa parte da medicina integrativa, atende São Paulo, atende na telemedicina. E se vocês precisarem de alguma coisa, depois a gente manda os contatos. Mas eu quero super te agradecer, doutor. Obrigada por essa tarde enriquecedora. E eu tenho certeza que muita gente vai levar o sono a sério agora. Com certeza. É uma das coisas que a gente tem que se policiar. Eu que agradeço aí pelo convite, estar participando aqui, contribuindo, essa troca de informação, que eu acabo também aprendendo muito com todas as pessoas aqui envolvidas. Estou disposto aqui, estou nas redes sociais também, para quem precisar tirar alguma dúvida, qualquer coisa do tipo em relação ao sono, dicas, posso passar também, qualquer coisa que a pessoa esteja passando. E é aquela história, é regular, organizar uma rotina de vida, que ela se sinta bem, mas tem que ser com a ajuda de um profissional de preferência para saber se realmente está fazendo certo, porque é tanta informação hoje nas internet, em conteúdo, tá tanto conteúdo solto aí que segue linhas de raciocínio duvidosas que as pessoas acabam se perdendo. Então, ou acompanha com um médico, ou acompanha com um profissional de saúde que vocês confiem e comecem a dedicar e levar a sério essa parte, para evitar problemas no futuro. Doutor, muito obrigada. Obrigada a todos. Em breve estaremos juntos em mais lives, né, doutor? Sim, com certeza. Pode contar comigo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Luana. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.